Qual será que é a atmosfera lá no mundo espiritual durante os eventos do carnaval? Como que os eventos que acontecem aqui se refletem lá no mundo espiritual? Vendo vídeos de algumas pessoas espíritas meio que defendendo o carnaval, a execução do carnaval ou a ida da pessoa a um carnaval, eu me recordei de um livro que eu havia lido há muito tempo atrás, que é o livro Iniciação, Viagem Astral, pelo espírito Lancelin, do médium João Nunes Maia. Nesse livro há uma descrição da atmosfera no plano espiritual durante os eventos do carnaval. E eu resolvi trazer aqui para vocês a descrição do Lancelin de como ficaria o mundo espiritual durante esses eventos que acontecem aqui no nosso mundo material. Então, o que a gente vai fazer hoje é um pouco diferente dos outros vídeos. A gente vai ler um trecho do livro Iniciação, Viagem Astral, que é um livro altamente recomendado, na minha opinião, que traz muita informação sobre a doutrina espírita. Os espíritos estavam reunidos, E depois da oração, Lancelin escreveu o seguinte: fomos tomados por um ânimo que a palavra e a escrita não têm condições de expressar. Somente quem pode sentir tal efeito traduz para si mesmo a realidade e os valores que encerra uma prece feita com a participação de todos os recursos da alma. Então eles estavam se preparando para sair do posto em que eles se encontravam e foi feita uma belíssima oração. Ele não consegue narrar toda a grandeza dessa oração e como eles se sentem, já que ela foi uma oração feita com todos os recursos da alma, uma oração do fundo do coração. Mesclada com a oração, foi ouvida uma música suave que aguçava nossos ouvidos para percebermos o palpitar da existência universal. Saímos planando no espaço, movidos pela força da prece e pelo dever que a caridade estimula. A velocidade não era tão alta quanto eu esperava, e quanto mais avançávamos, mais pesado ficava o ar. Era como se movêssemos na água, cuja densidade dificultasse o nosso avanço. Então, depois da oração, os espíritos saíram, planando pelo espaço, ou seja, a famosa volitação. E foi quando Lancelin percebeu, se atentou, que a movimentação era mais lenta do que ele esperava e que o ar, o ambiente, era muito mais denso. Parecia que eles se moviam em água. E aí a gente começa a avaliar a densidade que ele estava sentindo. Ele está em um local de densidade rarefeita, que no máximo a densidade seria do ar, mas por ser um plano espiritual talvez fosse menor. E aí ele começa a sentir algo tão denso quanto a água. E ele segue. À minha frente, formigava de vontade de perguntar o que era aquilo. Mas educação pedia silêncio e emprestava forças para manter um bom comportamento. Passavam por baixo de nós nuvens e mais nuvens, de cores esquisitas, como sendo luz que perdeu o poder de clarear, manifestando vida, porém de forma inquieta e indesejada. Fomos descendo no meio delas, e Miramês pediu para nos concentrarmos no dever, sem vacilar. Miramês é o espírito mais avançado dessa excursão. Ele é o guia da excursão. Ele que está levando esses espíritos até a crosta terrestre. E Miramês possui vários livros da doutrina espírita. Nesse caso aqui, ele é o guia do Lancelin. E é Lancelin quem narra os acontecimentos desse livro. Lancelin, então, segue descrevendo o ambiente que ele encontra. Entretanto, ao penetrarmos naquele caldo de magnetismo mental inferior, senti, por mais que fizesse força para me controlar, um calafrio em todo o corpo, como sendo uma segunda morte. Quase gritei por nosso benfeitor espiritual, mas reagi. Uma coisa eu garanto aos leitores: se eu estivesse sozinho, não suportaria tal agressão das sombras. Livramo-nos delas, respirando aliviados, mas ainda constrangidos. Eu buscava o equilíbrio que tinha antes de sair para o trabalho. Descemos mais, em uma noite linda, embora cheia de confusão nas grandes cidades.
era o reinado do Momo, que içou a bandeira do seu domínio por 3 dias e 3 noites, nos quais os instintos inferiores se agitam na mente e nos atos de todas as criaturas que pulam desenfreadamente nas ruas e nos salões, embriagados pela maneira extravagante de se distrair. Mulheres quase nuas e homens que não mediam seus comportamentos, deixavam extravasar o que realmente vibrava no recôndito de suas consciências. Certamente que era uma alegria coletiva, mas inflamada pela corrupção. O carnaval é um saco de frutas deterioradas. No entanto, tem sementes que podem gerar plantas sadias. É o que devemos esperar com toda a confiança nos céus. Então essa foi a narração de Lancelin a respeito da atmosfera espiritual no carnaval. Como fica o plano espiritual ao redor da crosta quando está no carnaval. E aqui, Lancelin estava falando apenas de 3 dias e 3 noites, como era o carnaval um tempo atrás, antigamente, quando esse livro foi escrito e psicografado. Lancelin não era um espírito qualquer, já era um espírito que trabalhava no bem. Claro que ainda faltava muito na sua evolução. Eu acho que poderíamos comparar Lancelin com o André Luiz. Ele está em uma posição muito parecida. Lancelin narra as luzes de cores, que ele chama de cores esquisitas. Eram luzes que haviam perdido o poder de clarear, ou seja, já eram luzes mais escuras. O ambiente estava se escurecendo. Ainda manifestava vida, mas essa vida era inquieta e indesejada. Em seguida, o espírito miramês pede que eles se concentrem, que não vacilem, para que não percam a concentração. E Lancelin diz que no meio daquele magnetismo mental inferior, por diversas vezes, ele teve que fazer forças para se controlar. E preste atenção no calafrio que ele sentiu por todo o corpo, como se estivesse sofrendo uma segunda morte. Aí a gente percebe o tamanho do magnetismo inferior, a força e a contaminação que esse magnetismo inferior estava causando em espíritos que provavelmente são mais evoluídos do que nós, que estamos aqui. Ele fala que se ele estivesse sozinho, ele não suportaria tamanha agressão das sombras. Ou seja, é bem violento o ambiente que se forma aqui durante os eventos de carnaval. E aí diz que, livrando-se delas, eles conseguiram respirar aliviados, em busca de um equilíbrio que eles tinham para sair antes do trabalho. E veja que eles estavam absurdamente equilibrados por uma belíssima oração que havia sido feita antes da partida. É muito provável que Miramês já soubesse das condições que eles iriam enfrentar e que tivesse feito a oração para que eles pudessem ter uma proteção maior. E Lancelin encerra dizendo que há um momento de alegria coletiva, mas inflamado pela corrupção, que o carnaval é um saco de frutas deterioradas. No entanto, algumas sementes podem gerar plantas sadias. E é o que devemos esperar, com a confiança nos céus. Aqui me pareceu que ele quis dizer, juntando com uma outra parte da vida ansiosa e indesejada, que algumas sementes serão plantadas e algumas vidas serão geradas durante o carnaval, e que podem ser geradas boas vidas, apesar dessas condições indesejáveis. E aí eu não farei mais nenhum juízo de valor a respeito do carnaval e desses eventos que acontecem durante a época. Vou deixar que vocês reflitam a respeito do que o próprio espírito de Lancelin nos trouxe nesse livro. E esse livro ainda tem uma outra narração de ambiente muito interessante, que é uma visita que eles fazem a um abatedouro. E eu recomendo muito a leitura. Então é isso, pessoal. Meu nome é Bruno Marota, esse aqui é o canal do Mentalítico. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho e deixa um comentário. Ajudando a divulgar o nosso canal, deixando um comentário, você ajuda a divulgar também a doutrina espírita. E se você tem um amigo espírita que gosta muito do carnaval, encaminhe esse vídeo para ele.
Quem sabe ele possa ter alguma reflexão a respeito desse assunto. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo, fique bem.